irmãos, estamos no dia 22 de janeiro, quarta-feira, segunda semana do tempo comum. O Evangelho é o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós hoje damos continuidade ao que Jesus começou ontem, quando nos falava das leis. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E falávamos ontem da necessidade que temos de poder saber interpretar as leis, não relativizando, mas fazendo com que as leis possam ser vividas de acordo com o contexto em que se vive. E hoje o Evangelho é um exemplo bem claro daquilo que Jesus fez. Quando, diante das leis, ele interpretava, não relativizando-as, mas justamente aplicando-as de forma correta. Por exemplo, aqui Jesus foi curar um homem da mão seca e sempre no dia de sábado. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. São fortes expressões que nós encontramos no Evangelho quando ele fala, Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Ou seja, diante da pergunta que Jesus fez a eles: o que é mais fácil, fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? Salvar uma vida ou perdê-la? Eles não responderam nada. Então significa dizer que quando não se tem realmente argumentos em relação ao extremismo que muitas vezes nós vivemos, simplesmente nós não temos o que dizer. E como é triste quando nós não sabemos da razão daquilo que nós acreditamos. Extremismo é justamente isso. Quando você não sabe aquilo que você está vivendo, quando você não sabe explicar aquilo que você ensina ou que você acredita. Quantas pessoas são dessa forma? Até mesmo pode acontecer entre nós católicos, cristãos. Se vem alguém e nos faz uma pergunta sobre a nossa doutrina católica, nós seríamos capazes de poder responder, nós seríamos capazes de poder interpretar, nós seríamos capazes de poder falar, como por exemplo, se alguém vier e simplesmente disser: "Por que vocês adoram imagens?" Nós saberíamos responder, por exemplo, nós católicos, cristãos, que nós não adoramos imagens. Onde é que está o fundamento bíblico para poder dizer que nós não adoramos imagens? Ou então, se alguém perguntasse a você, por exemplo, sobre o que é uma canonização de um santo, por que a igreja canoniza um santo? Se o santo ele é de carne e osso como nós, pecadores e assim por diante, como nós iríamos poder explicar isso? Então vocês imaginem que realmente hoje na nossa vida, quando nós não sabemos dar razão ou não sabemos convencer porque nós não somos convencidos daquilo que vivemos, corremos um sério perigo de podermos ser extremistas naquilo que... E não sabemos então interpretar o que é o certo e o que não é, e acabamos por trocar o certo pelo errado e o errado pelo certo. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós possamos saber conhecer os mandamentos da igreja, as leis de Deus, e possamos vivê-las, aplicando-as de acordo com a vida de cada um de nós, conhecendo-as profundamente, para que dessa forma não sejamos motivo de tristeza para Jesus, como hoje os fariseus foram para ele. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.